Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre o Japão e como ele passou de um país completamente isolacionista para ser uma das maiores potências do mundo, sendo inclusive também a primeira potência mundial não ocidental. Que é algo incrível assim, né? E a gente vai entender como isso aconteceu, começando no período Edo, que foi o período que antecedeu o início do Império Japonês. Essa sim era a era marcada pelo isolacionismo do Japão. Foram quase 200 anos de isolacionismo político e econômico. E o que isso quer dizer, isolacionismo? Quer dizer que o país não se abria e não se comunicava com os outros países do mundo. Não tinham relações políticas, não tinham relações econômicas, não conversavam, não comercializavam e estavam se isolando do resto do mundo, fechados apenas para si mesmo. Isso perdurou por mais de 200 anos no Japão. Ou seja, vocês podem perceber que ele era bastante atrasado em relação ao resto do mundo quando se trata de política e até mesmo de industrialização de economia e também de poderio bélico, ou seja, de armas e da indústria da guerra. Nesse período, o Japão não tinha quase nenhuma indústria, praticamente nenhuma, era extremamente agrário, no sistema de feudos, do feudalismo mesmo, e era atrasado em relação às outras potências, principalmente as ocidentais. O isolacionismo do Japão tem seu fim em 1853, quando uma esquadra naval norte-americana chega aos portos de Edo, no Japão, e pede pela abertura dos portos, pede pelo fim do isolacionismo. Bom, pedir é um termo muito bonzinho, né? Porque, que nem eu falei, era uma esquadra de guerra norte-americana que chegou aos portos, comandada por um cara chamado Matthew Perry, que basicamente apontou as armas pro Japão e falou: olha, ou você vai abrir os portos pra comercializar com a gente, ou a gente vai bombardear a sua ilhazinha aí. Então, não foi muito pedindo, e aí o Japão ele foi obrigado a abrir os portos e ter essa relação forçada com os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos eles começam a impor uma série de tratados desiguais com o Japão. São vários tratados que beneficiavam muito mais os Estados Unidos do que o Japão. Isso foi visto como uma humilhação e só demonstrava a inferioridade bélica e tecnológica do Japão em relação aos Estados Unidos e todos os outros países ocidentais. Com toda essa humilhação dos japoneses, a população ela começa mais do que nunca a urgir pela modernização e desse sentimento de que, cara, a gente vai ter que investir em tecnologia, a gente vai ter que investir em armas, na guerra, em indústrias, porque senão a gente vai ser para sempre subjugado pelas potências que já têm isso. É aí que em 1808 outra pessoa surge ao poder e começa a Era Meiji, dá início ao, de fato, Império Japonês. O Império Japonês que vai começar a modernizar o Japão e ele é um dos maiores impérios marítimos da história, marcados por períodos de desenvolvimento, guerras, revoltas bastante, de expansão e de basicamente várias mudanças. Bom, o governador Meiji cria a Constituição Meiji, que nem eu falei, que inicia o Império Japonês, e ele começa a mudar o Japão, a modernizar. O imperador, ele enviou estudantes japoneses às potências ocidentais para estudarem lá. Enviou estudantes aos Estados Unidos, à Inglaterra, e lá eles aprenderam a economia de mercado dos Estados Unidos, eles aprenderam o sistema produtivo de lá, eles aprenderam como as indústrias funcionaram, e aí eles retornaram ao Japão com todo esse novo conhecimento. O imperador começou a investir em várias indústrias modelo que elas foram sendo replicadas pelo Japão inteiro com esse objetivo de industrializar o Japão rápido mesmo, compensar pelo atraso mesmo, né? O Japão adota o sistema da economia de mercado que foi bem baseado ao dos Estados Unidos e o da Inglaterra mesmo. Assim, o Império Japonês ele toma o controle praticamente do mercado de bens de consumo da Ásia inteira. Ele começa a comercializar com os países lá e ele assim já se industrializou e começa a virar uma potência industrial. O Japão, entretanto, né, por ser uma ilha bem pequenininha, tinha o problema da escassez da matéria-prima. Não tinha matéria-prima lá no país, então eles tiveram que passar a ter essa política de importar matéria-prima lá do Ocidente e exportar bens de consumo. E aí, nesse período de modernização e de industrialização, começou com várias reformas econômicas que realmente mudaram o Japão de fato, assim. Foi criada uma moeda unificada para todo o território, que é chamado iene, é muito importante, né, que um país tenha uma moeda única. Foi criado um sistema bancário, leis tributárias e comerciais, uma bolsa de valores e uma rede de comunicação. Então a gente pode ver que o Japão aí já se modernizou e já tem todas essas tecnologias. É então aí que o Japão consegue esse feito de ser a primeira nação asiática do mundo a se industrializar e ser a primeira potência mundial que não faça parte do Ocidente. E aí, ao longo do caminho, surgiram algumas oportunidades para o Japão, para o Império Japonês poder mostrar, de fato, seu poder bélico, econômico. E elas foram, por exemplo, a primeira guerra sino-japonesa, uma guerra entre a China e o Japão, em que o Japão venceu
assim, facilmente, demonstrando seu poderio de guerra, as suas novas tecnologias, suas novas armas, e dizendo para o mundo inteiro que ele estava em condições de igualdade com o Ocidente, que não ia mais ser subjugado e que não, era uma potência de igual para igual. Outro caso também foi a Guerra Russo-Japonesa, que o Japão também ganhou e que foi a primeira guerra moderna que um país asiático venceu uma potência europeia. E nesse momento, o Japão já industrializado, já sendo uma potência, ele começa a se enfiar aí também no imperialismo que as potências europeias estavam fazendo na Ásia, e ele simplesmente anexa a Coreia. Em 1910, o Japão anexa a Coreia ao seu território, se tornando também, então, uma potência imperialista. Aí começam 35 anos de exploração econômica do Japão na Coreia. Então, assim, a parada foi complicada para os coreanos, realmente. Então, perto da Primeira Guerra Mundial, acaba a Era Meiji, entra um novo imperador e começa a Era Taisho. Na Primeira Guerra Mundial, o Japão invade a Alemanha, ele se alia a países como a França e como o Reino Unido. E quando a guerra acaba, o Japão, inclusive, propõe uma cláusula de igualdade racial na Conferência de Paris, que foi a conferência que tinha o objetivo de criar a Liga das Nações, né? Essa tentativa de unir todos os países em um ambiente de conversa e debates, mas essa cláusula foi recusada e o Japão não foi aceito na Liga das Nações, que deu uma mudada na cabeça dos japoneses e eles começaram a tentar desistir de cooperar com o Ocidente, porque eles, assim, não estavam levando o Japão a sério, não estavam querendo cooperar com o Japão, e aí eles começaram realmente a investir em políticas mais nacionalistas, tipo, olha, vocês não querem conversar com a gente, vocês não querem negociar com a gente, então a gente vai ter que investir na gente mesmo. Aí a gente passa pra Era Showa, que investe mais do que tudo no nacionalismo japonês, na expansão territorial e até com traços totalitários que poderiam lembrar os fascismos que também estavam acontecendo na mesma época. A gente não chama de fascismo, né? Porque fascismo é um termo majoritariamente ocidental, então não se aplica ao contexto do Japão, mas era basicamente a mesma ideia totalitarista. Em 1931, o Japão conquista a Manchúria, invade e conquista pelos seus recursos naturais, foi aquilo que eu falei, daquela parada do Japão ser uma ilha pequenininha, sempre teve problemas de recursos naturais. Ele faz isso com o objetivo de adquirir a sua autossuficiência econômica, de não ter que depender dos países ocidentais para importar matéria-prima. E aí, finalmente, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, ele dá uma mudada na estratégia que ele fez na Primeira Guerra. E aí ele se alia à Alemanha nazista e à Itália fascista, assinando um pacto tripartite em 1940, formando então os 3 países do eixo. Por causa disso, ele sofre um embargo econômico dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vão parar de comercializar, parar de enviar produtos para o Japão. E aí, por causa disso, tem toda aquela parada do ataque japonês a Pearl Harbor, do bombardeio, né? Depois, sim, o Japão começa a perder a guerra, o eixo começa a perder a Segunda Guerra Mundial, o Japão sofre os ataques nucleares, e na Segunda Guerra Mundial, gradativamente, o Japão ele foi na sua indústria e infraestrutura, assim, completamente destruídas. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que finalmente chega ao seu fim o Império Japonês, e com o fim do Império Japonês, o Japão ainda vai ser uma potência, ele é até hoje, e na mente de vários japoneses, essa memória do grandioso Império Japonês ainda existe por meio de símbolos, de bandeiras. O Japão, em 1956, entra na ONU, Organização das Nações Unidas, e agora baseia sua política externa na diplomacia centrada pela ONU, na cooperação com os países do mundo livre, os países ocidentais, na preservação da sua identidade como uma nação asiática. Em 1976, o Japão ele cumpre com todas as suas reparações de guerra, realmente cortando as ligações da sua política externa com as suas ações na Segunda Guerra Mundial, ainda sendo uma potência econômica e querendo reafirmar a sua posição geopolítica internacional. Bom, gente, é isso. Nessa aula eu cobri bastante parte da história do Japão, mas principalmente os seus aspectos geopolíticos e econômicos e de indústria, que é a grande parte do que a gente estuda aqui em Geografia. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam de conferir o material de estudos no drive de apostila de vocês. Qualquer coisa, procurem a ajuda dos nossos plantonistas, que eu tenho certeza que vão ficar extremamente felizes de tirar qualquer dúvida de vocês. Um abraço a todos, até a próxima.